Bom, fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre futebol feminino. Essa aqui é a minha irmã Amanda. Então a gente vai ver como foi a trajetória dela dentro do futebol, como que é a motivação e como que é feito o investimento do município dentro do esporte, tá? De certa forma, como isso impactou para que ela se desenvolvesse dentro dessa carreira. E aí vocês vão entender um pouco mais sobre como é a visão entre o investimento do futebol masculino, feminino, como que funciona isso, pelo menos dentro da cidade onde a gente se desenvolveu, como que foi a relação dos nossos pais, dos amigos e o investimento dessa área. Se quiser falar alguma coisa, manda já. É só essa introdução. Não, só... Tu acha que o vídeo que a gente fez já fala sobre tudo. Então tá bom, pessoal. Dá uma assistida e bom vídeo pra vocês. É isso aí. Pronto, agora a gente pode conversar. Enquanto a gente conversa, ele tá gravando, tá pegando, tipo, o que a gente tá falando. Deixa eu colocar a gente aqui no meio. Só que a gente vai fazer uma edição depois. Então, eu quero que tu conta pra mim como que foi a tua história na escola. Isso aqui é só pra mostrar um pouco da edição de vídeo. Eu quero que tu conta pra mim como que foi a tua época da escola. Quais foram os teus primeiros contatos como jogadora de futebol? Como que tu começou a jogar futebol? Como que foi ganhar a permissão dos teus pais para se tornar uma jogadora? Como foi participar de jogos no município, a nível municipal? E aí depois começar a fazer campeonatos regionais. Começa do começo. Na escola, então? Pode falar interagindo com a câmera, pode falar, tipo, contando pra mim. Tá bom. Eu vou dar espaço pra chegar mais Em perto. relação à escola foi mais, tipo... Meu primeiro contato com a escola foi quando eu comecei a ter a noção, né? Da escola no meu jardim de infância. Foi quando tu desenvolveu a tua moral. Tipo, eu sou uma pessoa Jardim de infância. e eu quero fazer isso. Isso. Eu lembro de ter algumas amiguinhas que eu lembro do nome delas até hoje. Tinha a Maria, que era uma vizinha nossa, a do Eduardo lá da nossa rua. E também era a Ana, que é a Ana Clara, que mora lá perto do Clotilde ainda, lá naquela região ainda de Camboriú. E essa foi, tipo, o meu primeiro. Eu lembro de brincar de babalu com elas, de brincar de rolar no pneu do jardim de infância, que a gente estudava junto. Aí me lembro algumas situações, tipo, a mãe quando levou a gente pra escola, de bicicleta, ou então de Fusca. Tá. Aí eu lembro dessas coisas, tipo, do muro lá com cor azul. Tentando não bater tanto aqui. Tá. Da cor azul. Do Fusca da cor azul, É. atropelar a galinha. Também é, de bicicleta, andar descer o morro de bicicleta, ir pra escola de bicicleta. Aí eu não levava o cadeado, deixava a bicicleta encostada, todo mundo sabia que era minha. Tipo isso. A bicicleta. Coisas. Tá. Mas aí, tipo, como que foi tu começar a jogar futebol na escola? Tipo, tu jogava, por exemplo, durante a educação física, podia jogar, sei lá, ping-pong, xadrez, uno, e tu preferia sempre jogar futebol com os piá. Era isso. A primeira impressão que eu tive sobre futebol foi quando a gente brincava dentro de casa. Quando eu e você brincava dentro de casa e depois veio o Giovanni, veio o Lucas, o Adam. Essas pessoas, o começo, assim. Foi mais eu, o Giovanni, você, o Diego, a gente brincando na frente de casa. Mas nessa época tu não jogava na escola Não. ainda. Tu não preferia. Não, mas é porque essa ainda era a primeira impressão que eu tive sobre o futebol. Essa foi a primeira impressão que eu tive. E aí depois eu ir com você jogar futebol lá no ginásio do centro. Que a gente foi jogar futsal uma vez. Com você. Treinava. Essa foi a primeira impressão que eu tive, que foi muito forte pra mim, que eu quis continuar. Que tu queria entrar na carreira de futebolista e queria se tornar uma jogadora profissional. Isso. Aí tu começou a jogar
Depois disso, dessa impressão, eu comecei a ir jogar na escola, tipo, era muito, tipo, era mal visto, menina jogar futebol. Mas tinha, tipo, para as meninas que jogavam futebol, elas não precisavam fazer algumas matérias. Elas podiam treinar. Ou A tinha que gente tinha que cumprir. cumprir toda a carga horária e mais o E aí, esporte. depois da parte da tarde na escola, tinha um incentivo ao esporte, que era, tipo, vocês podiam ir à tarde lá treinar com O incentivo pra gente na escola era, tipo, a gente cumpria as matérias, cumpria toda a nossa carga horária na escola. português, matemática, artes, todo dia. E a gente ia, quando a gente tinha campeonatos, né, quando a gente ia jogar, tipo, pela escola, né, aquelas competições, tipo, não sei só interclasse, né, era interescolas. Aí, no caso, era um municipal, os jogos municipais, que daí acontecia de escola contra escola e a gente descobria, tipo, quem ganhava nisso. Aí a gente jogava, tipo, vários jogos e aí ia subindo até o final. Aí meu primeiro jogo, primeira vez que eu ganhei assim, foi no municipal. A gente ganhou a vaga municipal jogando contra um time que era um time que jogava pra poder subir pra ir pra regional e a gente não sabia, tipo, a gente só jogava pela escola por jogar, a gente não sabia que, tipo, tinha elevações nisso. A gente não sabia que a gente podia ir além. Então, só pra voltar. Primeiro, tu chegou a fazer, tipo, jogar futebol nas aulas de educação física e tal. Tá. Aí depois isso começou a se destacar, aí começaram a desenvolver o time feminino de futebol das meninas. Foi, tipo, Aí começaram a dar oportunidade para as meninas poder fazer jogo depois das aulas. foi tipo assim, pra começo. A gente jogava na escola, né? E aí, depois disso, eu fiquei sabendo que ia ter uma peneira, né? Pra se fazer a seleção de quais meninos poderiam jogar nesse time, que seria o time da cidade, e quais não. Eu participei dessa peneira, passei. Mas nisso tu já treinava Isso. depois da aula? Não, Ainda não. não. Isso eu só jogava pela escola tipo, ganhei o meu municipal primeiro. Tive o primeiro municipal Mas, com 9 anos. mas como que tu jogava pela escola? A gente era interescolas. Era tipo o campeonato Mas da cidade. antes disso não teve nenhum treinamento, tipo, pra vocês poderem Não fazer. teve nenhum treinamento, porque isso foi antes de eu ter entrado em um time. Aí eu lembro que tinha um treinador chamado Anderson. Isso, mas esse daí foi depois que eu entrei nesse time. Antes Que disso, foi o time do município, Foi. o time da escola. o time do município. Aí tu começou a jogar por Camboriú. Isso. Mas era, tipo, um time composto por meninas de várias escolas, não era da mesma. Não, Ou era... todo mundo tinha que se transferir para a mesma escola. Ah, Poder jogar. todas as meninas foram pra mesma escola. Isso, só que como foi pra mim entrar nesse time? Eu tive que ir fazer uma peneira num dia. No outro dia eles me deram a resposta, eu passei. Aí eu tive que ir com a mãe pra poder assinar um contrato. Assinei um contrato pra poder jogar, responsabilidade para jogar pela cidade. Sim. Que nossos treinadores eram responsáveis pra gente. Então todas as competições que a gente tinha que sair pra viajar e essas coisas, eles eram os responsáveis. Eles tinham esse papel de compromisso, né? Em que eles eram nossos responsáveis. E aí a gente poderia, tipo, viajar, dormir fora, tipo, em outros lugares quando a gente jogava. E aí, por exemplo, os jogos que eram feitos fora do município de Camboriú, Eles iam com esses papéis. vocês sempre tinham que levar papel. Aí vocês tinham, tipo, uma seleção que entrava no ônibus, aí, tipo, a comissão de vocês toda lá. Aí, tipo, era o quê? Era só o treinador, o motorista do município? Era o treinador, tinha o preparador físico, a gente tinha, fisioterapeuta, aí, e algumas outras coisas que eram, tipo, fora disso, que eram antes. Tipo, que nem na escola, a gente via o psicólogo, a gente conversava com o psicólogo, a gente tinha que ter um preparamento mental pra poder ir, saber que era diferente, tipo, você vai jogar e você vai pra escola, são coisas bem diferentes. Aí, tipo O assim, psicólogo orientava vocês ele orientava... sobre torcida em campo, sobre... Não, ele orientava a gente assim, que a gente tinha que, como a gente era muito novo, a gente tinha, tipo, 9 anos, 12, né? Tipo, quando eu comecei, eu tava com 11 pra 12. Sim. Então, a gente era orientado que a gente tinha que saber separar algumas situações, tipo, fora de casa, dentro de casa, e na escola e no jogo. Sim. Porque senão a gente misturava tudo e a gente não sabia, tipo, a gente se perdia. Tipo assim, vamos dizer, eu tava lá na competição e tava pensando, tipo, na prova da escola que eu ia ter que fazer depois dos jogos. Então a gente tinha que ter esse negócio na cabeça de sempre separar, tipo,
eu tenho que separar isso é uma coisa, isso é aquilo. Então eu tinha que saber, tipo, separar essas situações pra mim não confundir a cabeça. Por ser Tipo, tô virando jogador. tipo, só tô jogando por jogar, entendeu? A gente não tinha isso, a gente era jogador mesmo, a gente tinha que ter essa mentalidade de eu vou jogar, eu não tô indo brincar, entendeu? Não é uma brincadeira, Sim. é um compromisso. E também tinha a questão da escola. E a cobrança. Que vocês tinham que estudar pra cumprir as notas. Isso. Mas caso vocês não baterem, se vocês tinham notas a cumprir e vocês não batessem a média, tinha algum tipo de compensação? Podia jogar. Não podia jogar Poderia competir. se não batesse a Se a gente faltasse com frequência, a gente não podia jogar, porque como nossos campeonatos normalmente eram intraescolares, né, entre escolas, a gente não podia participar dessas competições. Porque as competições, elas ocorriam assim. A gente tinha que ter o boletim, né? Eles puxavam toda a nossa ficha. A gente tinha que ter tudo lá dentro, tipo, notas, ida pra escola, e todos eles faziam, tipo, isso. Teve algumas vezes, em algumas competições que eu fui, que nós sabíamos que algumas jogadoras dos outros times não, tipo, as jogadoras, melhores jogadoras, não iam pra escola. Tipo, na frequência que precisavam. Ou então não iam, tipo, pra escola, só tinha a matrícula feita e não tava naquela escola ou tava em outro lugar, entendeu? Tipo, faltava nas aulas. Aí a gente poderia, tipo, recorrer contra essas atletas, porque como é que elas iam jogar? Mas isso de outro time. Isso, de outro time. E aí vocês ganhavam por WO. A gente ganhava por WO. E também o time era desclassificado e a gente continuava. Mas isso de outros municípios. Outros municípios. A gente sempre tinha, tipo, controle de informações, de, tipo, não só o nosso, e mais de, tipo, muito abrangente, muito conteúdo de muita gente. E como a gente conhecia as pessoas, a gente conversava com o pessoal de outro time, às vezes uma informação que a gente pegava aqui de uma pessoa, a gente conseguia tirar, tipo, vantagem disso mais pra frente. Dentro das reuniões que vocês faziam Isso. No pré-treino e no pós-jogo. Ah, Ela fazia antes dos treinos e depois dos jogos. E os treinos que vocês faziam antes dos jogos, eles eram regrados como? Tipo, tem que fazer aquecimento X, tem que... Começava sempre por alongamento, depois aquecimento, e aí a gente começava o treino. Tipo, tinha preparações diferentes. O goleiro treinava num lado da quadra e o outro treinava do outro lado. Tipo, é dividido, goleiro para um lado, jogador de linha para outro. Treinamento, aí mudava bastante coisa. Mudava bastante coisa. Tipo, eu treinava os dois. Eu jogava como linha e jogava como goleiro. Então, pra mim, eu tinha que treinar os dois jeitos. Tipo, quando eu tava lá, eu treinava o específico de goleiro, eu tinha que sair do meu lado específico de goleiro, ia pro outro lado da quadra, porque eu tinha que treinar chute. A tua posição principal era goleiro? Não, isso só depois que eu fiquei mais velha. Só por isso. Mas eu sempre joguei os dois. Quando eu era mais nova, eu jogava na linha. Sim. E no gol, porque não tinha muita opção, tipo... Eu não tinha medo de pular. Pra quem não entende futebol, a linha é em qual posição do campo? A linha é o ataque, é no meio. É a posição entre meio e ataque. Isso. Na posição do time... Eu jogava jogando no campo, né? Porque eu jogo futsal, futebol, soccer e society. Eu jogo todos esses 4. Uhum. E aí, eu comecei jogando na quadra, no interescolas, e no campo. Eu treinava no campo, a gente tinha a preparação, a gente tinha algumas coisas que a gente podia fazer, que era tipo assim, a gente treinava corrida em volta do campo, 400 metros, a gente tinha tempo, não era por volta, a gente tinha por tempo. Aí, quem dava mais voltas, tipo, em um curto período de tempo, aí, vamos dizer, a gente corria 30 minutos. Volta em volta da quadra. Do campo. Do campo de futebol. A gente, vamos dizer, tinha 30 minutos de aquecimento. Sabe as dimensões do campo de futebol, não? Do campo de futebol, é que depende. É que tem os campos oficiais. Tamanho. Mas o que vocês treinavam, você lembra, não? Não, eu lembro do tamanho da volta que a gente corria. Que era, tipo assim, 2.000 metros, ou também tinha, tipo, 1.000 metros. Sim, depende. Aí era tudo cronometrado, vocês tinham que sempre bater as metas. 30 minutos correndo, independente, você vai correr, né?
Aí a gente tomava um suplemento antes, que era malte. Malta, acho que é malta. Que é um negócio que a gente toma pra poder dar energia, tipo como se fosse um Gatorade, sabe? Ah, tá. A gente toma um suplemento. É um pré-treino? É um pré-treino. Ou é tipo um eletrólito pra, tipo, recuperar? Eletrólito. Ah, tá. Aí a gente toma pra poder conseguir, tipo, ter mais condição física pra conseguir correr isso tudo. A gente tomava, nosso treinador pra gente, ele falava assim, vocês têm que tomar, depois que você tomar isso aqui, se você não correr, sua barriga vai inchar. E a gente ficava correndo, tipo, corria muito. Tinha que correr pra gastar energia. É que senão a gente ia ficar inchado. Sim. Aí a gente tomar, ele só falava isso, depois todo mundo já tinha tomado. Aí ele falava... Agora tem que correr. E ele vinha com uma garrafa daquela de 5 litros assim, sabe? Aquelas de água. E aí ele ia colocando copinho por copinho, tipo, ele colocava isso aqui assim. E aí a gente ia tomar. Aí ele colocava assim, tipo, nos copinhos de todo mundo. Aí ele vinha assim, agora pode tomar, todo mundo tomando lá. Aí ele, se vocês não correr, vocês vão ter inchado. Tá. Aí voltando pra parte da competição. Vocês faziam os treinos, se preparavam para uma competição. Haviam treinos que eram específicos para uma competição que vocês iam fazer contra, tipo, Sim. um time específico. Havia um estudo contra, tipo, um município X que vocês iam competir contra. Ou, tipo, todos os treinos eram variados e, tipo assim, time bom não se mexe. Tipo, tanto faz. Não, era tipo assim, a gente sempre tinha. É que a gente separava por cada pessoa tem uma habilidade diferente. Tem as pessoas que são boas em drible, tem pessoas que são boas na defesa, tem pessoas que são boas em conseguir enxergar como é que acontece o jogo, né? Então, normalmente, eles separavam por isso. Tipo, que nem normalmente o nosso treinador, ele sempre falava pra gente assim, vocês têm que ter a visão do jogo inteiro, não só tipo assim, do que você tá fazendo, você tem que ter noção de jogo. Sim. Então, normalmente, ele treinava a gente pra, tipo assim, falar dentro do campo. O treinador para falar dentro do campo entre si ou falar de uma forma de se expressar, de correr, de... Não, falar... Na verdade, das duas maneiras, né? Porque a gente tinha que saber como o outro agia. Então, como a gente tinha um convívio muito grande, que a gente passava muitas horas, estudava junto, tinha muito contato, a gente... Vocês agiam em sincronia. Tinha uma harmonia entre as jogadoras para que vocês pudessem... Pra que fosse tudo da maneira como a gente queria. Que precisava acontecer, né? Aí no caso... Sim. Aí no caso a gente treinava já especificamente, tipo... A gente vai fazer esse tipo de jogada. A gente treinava, tipo, batia 20 vezes a mesma jogada. A gente treinava, tipo, falta. A gente treinava, tipo... Quando que a gente tem que fazer a falta pro outro time não causar, tipo, um gol na gente. A gente tinha que saber essas coisas. Havia toda uma sincronia entre vocês pra... É como se fosse igual aqueles joguinhos de videogame. Você tá jogando ali, você sabe onde tá cada jogador ali. E aí vocês vão avançando. E vocês sabem quando começa a atrasar o jogo, que vocês já fizeram um gol. E aí tem que ficar segurando o game até ganhar por um ponto, por exemplo. A gente, por isso que tinha esse negócio da gente ter a visão de jogo. Quando a gente tinha que saber o momento que a gente tinha que recuar e a gente tinha que saber o momento de atacar. Porque a gente não poderia ficar correndo o campo inteiro. É um campo de futebol, ele é muito grande. Vocês esgotariam demais. A gente tinha que saber o momento certo de atacar e o momento certo de bola. Isso, pra gente não sofrer tanto contra-ataque. Dentro disso, depois que vocês terminavam o jogo, tinha algum tipo de estatística, de análise? Antes do jogo a gente já tinha. Tipo... A gente já tinha... antes de todos os jogos, a gente estudava todos os adversários, a gente estudava as partidas antes. Cada jogador estudava o que ele tinha que fazer naquele jogo. Uhum. E a gente conversava entre si para saber qual que era a posição que um tinha que estar mais perto do outro, um tinha que estar mais, tipo... Um tinha que prestar mais atenção em tal zona do campo. E, tipo, tinha tudo isso, tipo... Era muito grande... o campo, então a gente tinha que saber para onde percorrer e o que fazer para ocupar esse espaço. Mesmo se o campo, a parte estivesse vazia, a gente tinha alguém que estava disposto a ir até lá nessa parte e fechar essa parte do campo. Entendi. Então vocês tinham uma visão de 360 sobre o campo. Isso. Isso era orientado tanto pelo treinador que estava olhando vocês de fora e entre as pausas ele gritava ou falava para vocês. Mas também por vocês que já estavam no campo tinham uma noção de equipe de que área vocês tinham que cobrir. Tá.
E aí, dentro desse campeonato, vocês ganhavam medalhas, troféus. Isso. Vocês eram reconhecidos de que forma? A gente era reconhecido pela cidade, né? Muitas das vezes a gente tinha nosso rosto estampado em jornais. A gente tinha, além das medalhas e do troféu, né? A gente era reconhecido dentro da cidade, né? Uhum. Tipo, time de Camboriú ganhou, tipo, a competição, estão evoluindo pra próxima etapa, né? Aí, tipo, tinha todo esse reconhecimento, tipo, dentro da cidade e da escola. Porque, Chegava a ser homenageado em Câmara de Vereador, prefeito, alguma coisa, tipo... sim, às vezes a gente era. Normalmente a gente era mais visto, assim, quando ganhava algum campeonato estadual dentro do estado. Tipo, E você chegaram a ganhar quantos? eu cheguei a ficar em vice e ganhei primeiro como time adulto. E eu já fiquei também em sexto no Brasil. A nível Brasil. É. Mas isso como uma jogadora individual ou como... Individual. Individual. Você foi já na posição de goleira. Fui na posição. Eu joguei nesse campeonato em específico que a gente ficou em sexto melhor do Brasil. A gente ficou em terceiro melhor do estado, de Santa Catarina. Do estado. A gente ficou. Eu fiquei, né? Tipo, na minha carreira, eu fiquei em sexto melhor no Brasil, né? Como time, só que eu joguei como atacante e goleira. Eu marquei 6 gols e sem contar. 6 gols Seis como gols. atacante. Como atacante e ainda fui goleira. Peguei pênalti, tem tudo vídeo. Tudo. Você sozinha... Mas esses foram 6 gols dentro de um único jogo ou dentro de uma temporada? Dentro de um campeonato. Ah, o campeonato. Tipo, foi uma série, não foi um único jogo. Não, foi um Ah, tá. campeonato. 6-0 é quase igual a um 7-1. É. Cada tão pior. Não, só que eu também já, igual, tipo, isso foi em society. Isso não foi em campo, foi em society. Society é 4 Uma sintética. gramas sintética. Isso. Que é aquele campo mais reduzido. É uma quadra um pouco maior, um campo mais reduzido, né? E aí é grama sintética e o gol é maior. O gol é maior. O gol é maior. E são 6 jogadores e não 5. Tá, entendi. E aí, tipo, dentro disso, tu tem uma noção de quantas medalhas, quantos... Medalhas eu tenho... Chega próximo de 50 já. Tem cerca de 50. Cerca de 50. Elas são, tipo, de que tipo? De... 20 eu acho que são de ouro e as outras são... Não, 20. 20 são de ouro e as outras são diversificadas. Elas são compostas por medalhas de reconhecimento, tipo, de jogada individual ou por time? Tanto por time quanto individual, eu acredito. Porque eu tenho... Também, eu tenho, acho que duas ou uma por participação, que é, tipo, vamos dizer, quarto lugar, assim. Mas também tenho aquelas de reconhecimento próprio, que é, tipo... Eu já ganhei um troféu que eu tinha, que ele era, tipo... Ele era desse tamanho assim, tinha uma bola de ouro em cima, assim. E ele era, tipo... Foi quando eu ganhei a competição de bombinhas, jogando dentro da quadra. Tá. E aí hoje tu ainda continua competindo ou não? Hoje em dia eu dei uma afastada. Tu parou de jogar, mas sente que ainda tem esse incentivo do município, que as meninas continuam jogando? Hoje em dia eu penso que, tipo, tem mais incentivos dos pais e um pouco menos do município. O município parou com fisioterapeuta, psicólogo... Alguns municípios, né, no caso, porque que nem as principais do estado de Santa Catarina são Balneário, Lages, Brusque, Criciúma, são Concórdia. Alguns desses, eles são os melhores, porque eles apresentam todo possível para tentar fazer o atleta ser o melhor, né? O melhor desenvolvimento. Então, no caso, o que eles fazem é as outras equipes, né? As outras pessoas de outros municípios, eles normalmente tentam fazer peneira, né? Que é tentar passar nos treinamentos para poder ir para esses times, tentar entrar nesses times. E é muito difícil, porque tem muitos times, tipo Chapecó, que tem uma infraestrutura muito grande. Tipo, Chapecó é grande. Chapecó é muito grande. Chapecó, Itajaí, hoje em dia, cresceu muito. Só que esse investimento tem uma diferença entre time masculino e feminino. Sim, muito grande. Tu vê que, tipo, o investimento, já desde a época que tu fazia, já tinha um investimento legal, diferente agora.
tu vê uma diferença grande, tipo, maior ainda, tipo, quer dizer, menor ainda dentro do que seria o feminino em comparação com o que é o masculino. Hoje em dia eu vejo uma diferença muito grande entre o masculino e o feminino, pelo caso de dentro do futebol, e dentro do futsal, né? O futsal de quadra, né? Futebol de quadra, ele é muito mais visto no feminino do que no masculino. Uhum. Ainda mais em Santa Catarina. Em Santa Catarina é um dos maiores centros de futebol feminino que tem no Brasil. Futebol, futsal, né? Society, beach soccer. É um dos maiores que tem no Brasil em Santa Catarina. É uma das maiores influências, né? No país. Dentro desses jogos, tinha patrocínio também? Sim. Eu já joguei pela Paraty, né? A Paraty, ela faz alguns eventos, ela cria algumas competições de futebol, né? Pra jogar, tipo, campo, quadra. A Paraty, se eu não me engano, acho que ela tem a marca de bolacha, né? Tem biscoitos, bolacha, tortilha, essas coisas. Sim. E aí eles faziam com esses patrocínios que eles têm, eles faziam o evento, contratavam, tipo... Até hoje eles fazem isso, né? Eles fazem pra 12 a 15 anos. E agora eu não sei se eles fizeram pra 17 ultimamente, mas eu sei que teve uma época que eles tiveram que participar, tipo, até 17 anos tinha gente participando. E aí é umas competições que são, tipo, muito grandes. Eles dão um uniforme, a gente escolhe o modelo do uniforme, a roupa. Aí, tipo, tem desenhos da própria equipe, tem a cor da equipe. Tinha vezes que a gente pegava umas roupas que tinha, tipo, era toda laranja, parecia uma cenourona. E era engraçado. O time acho que é a Holanda. É. A Holanda ganhou do Brasil, acho que esses foi no... Aí umas roupas, tipo, bem assim. Tá. E, tipo, tinha todas as roupas que a gente pegava nessas competições, elas tinham, tipo, a logo Paraty, e a gente ainda ganhava o suplemento Paraty. Tipo, Vocês ganhavam, além da marca, patrocinava, vocês também ganhavam os produtos da marca pra ajudar vocês com os treinamentos. sim, eles ajudavam a gente com, tipo, eles... Mas era só Paraty ou tinha outras marcas também? As maiores, né? Tipo, tinha a Paraty, aí que nem... Dependendo do clube, né? Você tinha as próprias marcas que os clubes, eles já tinham parceria. Tá. Que nem Itajaí, Gomes da Costa, patrocina, né? Tá. Gomes da Costa, aí tem o Marcílio Dias, que tem o time grande de Itajaí. Tá. Aí eles têm, tipo, as suas marcas. Marcelo Dias é um bem grande que eu gosto bastante. Tá. Dentro disso, nunca teve competição entre jogadoras femininas com masculino, né? Sempre foi isolado. Isso. Ou já chegou a ter algum jogo? Sempre, só se fosse treino. Normalmente, em treinos, a gente fazia amistosos. Tinha híbrido, tipo... Não, a gente fazia mulheres contra homens. Tipo. Não tinha, tipo, coloca uma mulher e homem no mesmo time. Era sempre... E você competições oficiais, sempre só mulher com mulher, homem com homem. Você sentia que tinha mais preparação do lado dos homens ou era... Não, mais interesse pelo lado dos homens. Acho que por mais interesse das pessoas mesmo. Tipo, querer acompanhar o jogo dos homens. Tipo, pelos homens em si, né? Tipo assim, eles já tinham uma mentalidade, tipo, mais focada pro futebol. As mulheres normalmente não têm esse negócio, não é tão focado assim pro futebol, porque, tipo, às vezes tá com uma cólica, sente uma coisa, ou as mulheres normalmente elas se dispersam do que elas estão fazendo. Por isso que normalmente a gente é psicólogo pra saber, tipo, pra conversar, saber separar. Muitas das vezes tinha alguns problemas que acontecia fora do campo, afetava dentro. Alguma discussão com as players. Tinha psicólogo pros meninos também ou não? Pra eles, eu acho que eles tinham. Eles tinham 2 fisioterapeutas, tipo, era um pouco maior, tipo, eles tinham... A estrutura que era dada pra eles era maior. Sim, só que a mesma estrutura sendo dada pra eles melhor, tinha menos homens competindo do que mulheres. Tinha mais mulheres competindo. Tá, entendi. E esses jogadores que eram, por exemplo, o time masculino do município, por exemplo, de Camboriú, eles estudavam também na mesma escola que vocês ou a escola deles era diferente? Dependia. Quando eu era um pouco mais jovem, né? Acho que quando eu tava com 12 a 13, o time de Camboriú era o time de meninos do Recriarte. Porque eles eram trazidos de outras cidades, inseridos nessa escola, que era uma escola particular, né? Até hoje é particular. E aí eles eram introduzidos nessa escola particular por inscrição, por vagas dadas, né? Pra aquela cidade. Ele ganhava bolsa para poder...
pra poder jogar. Então, por exemplo, quem não tinha condição de pagar a escola, uma escola particular igual a Recreard, se ele tivesse uma boa desenvoltura, se ele tivesse uma boa desenvoltura dentro dos campeonatos que eram feitos entre as escolas, ele ganhava uma bolsa e ele poderia estudar nessa escola particular. Isso. E aí ele tinha uma infraestrutura melhor, tanto para ensino, quanto para poder se desenvolver para jogar em campo. Isso. Para as meninas, tinha esse tipo de investimento, oportunidade ou não? A gente não tinha essa infraestrutura, tipo, a gente tinha que estudar em escolas públicas, né? E sempre na mesma escola. O Clotilde, geralmente. Foi o Clotilde, mas teve uma época que também era o Ivone e Terezinha Garcia. Tá. Aí, Que são duas escolas públicas do município. Tá. O masculino sempre teve esse negócio de estudo em escolas particulares com bolsa. Tá. Ultimamente, o que eles estão... Hoje em dia, a escola que eles estão participando, né? Que eles estão jogando em Camboriú é o Ângulo. Que é outra escola paga, particular também. Tá. E aí, hoje em dia, tu te vê de volta entrando no futebol, jogando futebol, ou tu acha que, tipo, pela falta de incentivo, talvez pela falta de interesse do próprio público, tipo, não tem como voltar? Eu penso que pela falta de incentivo. Tipo, não tem mais, não tem volta, ou você acha que, tipo, vai demorar, assim, pra mudar isso? Eu penso que, em relação ao meu caso, né, eu penso que, pra mim, eu cheguei num ponto que eu vi muitas coisas dentro do futebol, tipo, treinadores tentando segurar atletas pra não competir por uma equipe melhor, não dando oportunidade pra essas pessoas, que nem aconteceu comigo. Eu tive algumas vezes que eu fui cortada da relação, tipo, de ir pra outras equipes, de não poder participar de certos eventos, né? Eu tive a oportunidade, mas minha treinadora não autorizou. Porque como eu tinha contrato, eu tinha que ter... Era tudo conversado. E era pago? Era pago. Ah, tá. Eu recebia... Mas dentro do contrato, contrato. podia dizer se era pago ou não? Eu recebia pra jogar nessas competições. Tá, entendi. Então, era tudo por contrato. Então, minha treinadora era era quem comandava, então ela escolhia quem poderia ir fazer um teste, ser emprestada para outras equipes, tanto para outras modalidades. Eu tive a oportunidade de ir jogar o brasileiro de handebol, só que minha treinadora me cortou da relação e eu não pude jogar. Mas isso por uma questão de desempenho? Não, isso por uma questão de escolha. Ela escolheu não me levar porque ela queria me segurar para não perder um goleiro. Porque eu jogava tanto o goleiro de handebol quanto o goleiro de futsal. Mas aí esse time... O que aconteceu com ele? Ele se dissolveu? Ele desiste ainda? O time que você participava que te segurou. O time que me segurou, ele permanece. Muitas das meninas que jogavam comigo saíram. Muitas foram para outras equipes, né? Mas uma boa parte parou de jogar. Tipo, que nem a Camila. Ela se lesionou o joelho. Ela tentou voltar, só que, tipo, por causa da lesão, ela sentiu um peso muito forte. Uma cobrança excessiva dela e não conseguiu voltar. Dentro disso, por exemplo, o município ali, o estado, o pessoal dos times, eles davam para vocês a oportunidade de fazer fisioterapia, de se recuperar? Sim, eles tinham a gente tinha nosso programa de fisioterapia, mas só funcionava para as pessoas que tinham contrato com a Fundação de Esportes, né? Pela última que eu tive, por fundação, eu tive com a de Balneário Camboriú. Aí a que eu tive, ela disponibilizava a nossa fisioterapeuta, só que só durante o tempo que a gente estava jogando. Se, tipo assim, a gente não tivesse uma bolsa atleta, se você não recebia bolsa atleta, você não recebia fisioterapia e já era uma coisa muito mais difícil, porque normalmente bolsa atleta é pra mostrar que você joga, é pra mostrar as competições que você já jogou, pra mostrar o seu valor dentro, né, do esporte. Como eu tive muitas competições que eu ganhei muitas competições durante os anos, eu sempre tinha no meu bolsa atleta várias datas comprovando todas as participações que eu fiz. Eu tinha que justificar para a Fundação de Esportes tudo que eu fazia. Eu tinha que colocar, tipo, todos os dias de treino, que eu treinava de segunda a segunda,
Aí eu tinha lá. Finais de semana também era feito treinamento. Sim. Eu tinha todo o meu cronograma sempre fechado pro esporte. Então eu treinava de manhã, estudava de tarde, treinava à noite. Estudava de manhã, tipo, era sempre assim. A gente sempre balanceava, tipo, o que a gente fazia, mas que nem sempre de manhã era treino físico, tipo, terça e quinta era treino físico. De segunda, quarta e sexta era treino com bola. Existia um cronograma de treinos pra você seguir. Isso. Você seguir isso. Então tá. Eu acho que a gente acabou o nosso podcast, a nossa conversa sobre como é o estímulo e como funciona o futebol feminino de variadas as áreas, tanto o handebol quanto o futebol, o society. E é isso aí, quer falar alguma coisa? Não, tô tranquilo. Você tá feliz? Tô feliz. Hoje, se tu pudesse mudar alguma coisa dentro dos investimentos, do que é feito, tu teria alguma ideia do que tu faria? Tu tem alguma conclusão, alguma coisa pra falar? Eu teria eu faria um teste para alguns treinadores, tipo, para eles serem aptos para serem treinadores, né? Porque muitas das vezes aconteciam dos treinadores não permitirem que outros atletas participassem de algumas coisas. Tipo, muitas das vezes que nem eu fui barrada, outros atletas também foram. Igual a fundação, ela não disponibilizava fisioterapia para todos os atletas, e sim só para quem tinha a bolsa atleta. Teria. Então, muitas das pessoas que, tipo, jogavam e não tinham carreira ainda, né? Não tinham, tipo, um nome, não tinham um nome, os jogos, né? E as participações, eles não poderiam receber essa fisioterapia, não teriam esse cuidado, é diferente, teria que ser por fora e pago, e as pessoas desembolsavam do próprio bolso. Muitas das vezes acontecia isso e muitos atletas saíam do esporte por isso. Tá. Mas chegava a lotar estádio, tu sente que, tipo, economicamente, tipo, existia tipo, algum tipo de demanda para conseguir atender essa oferta, ou tu acha que, tipo, acabou simplesmente por falta de interesse das pessoas que não iam assistir, porque, enfim... Eu acho que mais por falta das pessoas assistirem, tipo, futebol. Queria saber do futebol é mais, Futebol. enquanto o masculino tinha mais interesse e o pessoal se preocupava mais. Isso. Tá. E quer deixar uma mensagem agora? Para as meninas, para o pessoal que jogou contigo, para a Amanda do futuro, para a Amanda do passado. Pra mim, do futuro e eu do passado. Isso daí é uma conversa que eu tenho comigo já. Você já fez? Futuro e do passado já. Já tenho a conversa já comigo e agradecer só a minha mãe que ela me incentivou muito no esporte. Mesmo sem a permissão do meu pai, eu ainda pude participar. E a tua mãe é a mesma mãe que a minha, que me deu incentivo dentro da área de tecnologia. Tudo voltado para pedagogia. Tá. Entendi. Foi isso. Sabe que eu te amo, né? Eu também tinha. Então tá bom. Então dá um tchau pro pessoal e, por mais que a gente não tenha combinado, esse é o vídeo de hoje. Tá bom. Tá bom? Vamos bom. postar e aí a gente vai ver o que o pessoal vai falar sobre ele. Tá bom? Uhum. Bom, pessoal, deixa eu focar aqui em mim. Eu espero que o vídeo de hoje ele tenha ficado bem natural. Essa aqui é minha irmã, tá bom? Eu vou fazer um corte aqui só para fazer a introdução. Mas é isso aí. Eu vejo vocês amanhã. E esse é o vídeo de motivação de hoje. Como, por mais que a gente tenha barreiras, por mais que a gente tenha limitâncias, como que a gente pode empreender e como que a gente pode aprender com as coisas que a gente fez no passado e usar isso para investir no futuro, tá? É isso. É só o começo e até a próxima.